Fala galera, tudo bem? Bom, boa tarde. Hoje é dia 2 de abril. Pessoal, sábado, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vamos conhecer o que é o Day Trade, como funciona, como que dá para ganhar ou perder dinheiro na bolsa. Então, isso aí vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples, uma linguagem bem simples, tá? Mas bem eficaz também. Vocês vão entender aí do jeito que eu vou explicar para vocês. Vou tentar trazer assim uma forma bem didática para vocês. Bom, vocês estão acompanhando aí aqui na internet, tem muita gente falando de day trade, ganha dinheiro, isso, aquilo. Vamos ver como que funciona isso, ok? Bom, pessoal, é assim. Para você primeiro querer operar na bolsa de valores, que é o que nós vamos falar agora, tá? Vocês têm que ter uma conta na corretora. Vocês vão traçar um perfil na corretora. O perfil ele vai ter que ser agressivo, senão você não tem acesso à negociação na B3 direto. Por quê? Por isso é uma exigência do Banco Central. Não importa a corretora, tá? Todas elas têm que cumprir essa legislação nacional do Banco Central, ok? Bom, eu vou falar da plataforma MetaTrader 5, que é essa aqui que eu vou dar o exemplo para vocês, tá? Que eu uso. Eu não tô falando em recomendação financeira, não faço análise financeira. Pessoal, isso aqui é só um material didático para vocês entenderem como que funciona o tal do Day Trade ou o Swing Trade. Então vamos lá. Qual que é a diferença do Swing Trade para o Day Trade? Day Trade, galera, o nome já fala, dia, que é day, e o trade, ou operação no dia. Vamos falar assim? Compra e venda de ativos no dia. Então eu abri a operação quando eu abro o pregão, 9 horas da manhã, tudo bem. Vou fechar ela às 18 horas quando eu fecho o pregão? Tudo bem, não carreguei para o dia seguinte. Então isso chama-se Day Trade. Eu abri e fechei a operação no dia. Swing Trade, galera, eu vou abrir uma operação hoje e posso vender amanhã, depois de amanhã. Vou carregar ela alguns dias. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Então eu vou comprar e vender um ativo que sei lá, vamos colocar aqui Vale. Pessoal, exemplo, hein? Vale, ou a própria Petrobras. Vou comprar papel da Petrobras ou papel da Vale. Então eu comprei hoje e vou vender semana que vem, se estiver dando lucro. Isso é Swing Trade. Isso aí o governo vai te taxar em 15% da sua operação, ok? Day Trade, galera, se eu comprar esse mesmo papel da Vale ou o mesmo papel da Petrobras e vender no dia, eu vou pagar 20% de imposto. Essa é a diferença do Day Trade e do Swing Trade. Então você opera no dia e o outro você pode carregar alguns dias, talvez meses, enfim, você vai comprar o papel e a hora que você achar que tem que vender, você vai lá e vende. Ok? Bom, MetaTrader 5, vou voltar aqui. Então, o MetaTrader 5 que eu vou explicar para vocês é onde roda o robô, o TorTrade. Eu vou falar dele também para vocês entenderem um pouquinho melhor do que uma operação manual e do que uma operação automatizada, ok? De qualquer forma, vamos entender aqui então um pouquinho. Bom, nós aprendemos lá na escola que, de acordo com a oferta e a procura, o valor ele altera. Se você tem determinada coisa no mercado que tem muito à venda, o preço cai. Se você tem determinada coisa no mercado que tem muita procura, pouca venda, o preço sobe. Não é assim? Isso é o papel da Bolsa de Valores também. Só que nós não operamos igual os grandes players operam. Tem gente que até opera, mas não dá para operar. Então vamos lá. Então nós operamos mini contrato de dólar, mini contrato de índice,
mini contrato da Vale, mini contrato da Petrobras, são mini contratos. Não é um contrato cheio. O que muda, André, do contrato cheio para o mini contrato? Para vocês terem uma noção, um único mini contrato de índice tem que ter garantia de R$500 para operar um mini contrato. Opa, perdão, um contrato cheio, perdão, tá? É contrato cheio. Agora, se eu for operar um mini contrato de índice, eu tenho que ter só R$100 na conta como garantia para poder operar essa fração do contrato cheio. Então, nós operamos frações. Pegamos o contrato cheio, dividimos por 5, nós operamos essa fração, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, um exemplo bem claro aqui. Vamos entender o que é isso aqui. Então, vamos supor que eu fui numa loja e falei, eu sou o dono da loja, então chegou um cliente e falou assim, eu quero um botão. Aí eu falo assim, eu tenho para vender, custa R$10. Exemplo, tá, galera? Custa R$10. Aí o cara vai falar assim, nossa, que botão caro. Não, mas é o preço, é R$10. O cara fala assim, não, tudo bem, me dá o botão. Aí você vai lá e pega os R$10 dele. Então você fez uma venda, você pegou o dinheiro dele, certo? Olha o gráfico aqui, peguei o dinheiro dele. Só que eu não tenho botão, eu tenho que comprar ainda. Então se eu peguei R$10 dele aqui, se eu comprar ele aqui embaixo, eu tenho essa diferença. Ou seja, essa diferença aqui, daqui para cá, eu tenho 155 pontos. Tá? Vamos ver se eu consigo aqui colocar um negocinho melhor aqui, ó. Daqui para cá, galera. Então eu vou ter o quê? A diferença. Opa, aqui para cá. Ó. Então eu comprei, eu vendi aqui, só que eu tenho que comprar. Então, se eu vendi por 10 e comprei por 5, eu tenho uma diferença aqui a receber, não tenho? R$5. Então, isso aqui é o meu lucro na Bolsa de Valores. Agora, quem determina quanto você vai querer ganhar e se vai chegar no alvo é a sua operação. E é uma outra história, mas aqui eu vou explicar uma coisa bem simples para você entender. Então, a diferença entre compra e venda é o seu lucro, ok, pessoal? Então, vamos lá. Agora, a mesma coisa aqui. Eu peguei aqui e chegou uma outra pessoa na loja e falou assim, André, eu tenho para vender aqui um botão que custa R$10. Não, R$10? Eu vou comprar. Esse botão de vez em quando tem procura na minha loja, eu vou comprar. Então você vai lá, você comprou o botão aqui, neste valor, tá? Vamos falar em valores, não vou pegar gráfico aqui, mas na verdade você comprou no cartesiano. É a hora que está sendo negociado e aqui o valor. Isso aqui é contrato futuro início, mas vamos voltar para o exemplo. Então eu comprei o botão da pessoa por R$10 e eu tenho um cliente para vender para ela. Aí eu vou lá e falo assim, bom, eu comprei por 10, aí eu vou vender aqui? Não, cara, tem um outro cara ali que ele vai me pagar mais. Então eu não vou vender para esse cara aqui, mas eu quero vender para esse cara aqui. Pessoal, aqui ó, eu andei exatamente aqui, galera. Eu andei aqui ó, eu andei 500 pontos, vamos dizer assim, vai 50 pontos. Então o que era para mim ganhar aqui, galera, nesta venda aqui, R$5, meu operacional falou assim, ó, não vende para esse cara aqui, vende para esse outro aqui que vai chegar o preço aqui em cima. Então eu vou lá e vou vender para ele. Então eu comprei a R$10, vendi, galera, a R$30. Qual é a diferença? R$20. Então esta diferença é o meu lucro. Você entendeu? Então a diferença da negociação é o meu lucro. Agora, isso, exemplo de ganho. Vamos falar um pouquinho aqui, exemplo de perda, galera. Vamos falar também. Então, vou operar aqui, um sistema operacional aqui, falou assim, ó, tô na lojinha lá, o cara falou assim, ó, compra o botão, né? Então, tô comprado, compra o botão que vai vir um cara comprar
ele você vai vender ele mais caro. Aí você vai lá e compra o botão aqui, ó. Aqui, você comprou o botão aqui, ó. Aí você está esperando o quê? O preço subir para você vender, certo? Só que o preço, galera, não subiu, o preço desceu. Então, olha o prejuízo aí. Se eu comprei o botão a R$5, eu vou colocar até aqui, ó. Não vou pegar um quilo de exemplo aqui. Isso aqui era bom para vocês entenderem, mas tudo bem, mas vamos lá. Eu comprei o botão a R$10. E aí o botão depois foi negociado a R$2. Galera, eu perdi R$8. Então eu comprei num preço errado, comprei ele muito caro e vendi ele barato. Você entendeu? Então esse aqui seria um prejuízo, tá? Aí você fala assim, mas eu não vou vender aquele agora, eu acho que ele vai subir a operação. Eu acho que ele vai subir aí no valor desse botão. E o preço começa a cair. Aqui, galera, seu lucro, ele vai diminuindo, já não tem mais lucro, é prejuízo, mais prejuízo, mais prejuízo, mais prejuízo, mais prejuízo. E aí chega uma hora que você vai falar assim, bom, vou sair da operação que esse botão aqui eu só levei prejuízo. E aí quando você vai ver, você perdeu R$50 no botão. É assim que funciona a Bolsa de Valores, ok, pessoal? Bom, o gráfico nada mais é do que isso. Então tem pessoas vendendo, pessoas comprando, ó, pessoas vendendo. Ó, aqui teve uma grande compra aqui, ó, comprou, depois vendeu, depois comprou de novo, comprou, vendeu. E assim é o plano cartesiano e assim que trabalha a operação, ok? Uma das perguntas que o pessoal mais me faz é assim, da onde vem o dinheiro na Bolsa de Valores? Para mim ganhar, alguém tem que perder. Galera, não é assim, alguém tem que perder ou alguém tem que ganhar. Galera, é como se fosse uma loja, você está comprando e vendendo determinado papel. Pode ser dólar? Pode ser índice, que opera bastante índice, que é commodities? Pode, tá? São bem de consumo, que é o que mais... hoje é o que está dando mais rentabilidade, realmente é bem de consumo, então pode sim operar isso aqui. E o sistema TorTrade ele faz isso de forma automatizada. Agora, você imagina você ficar na frente de um gráfico, né? Vamos falar um pouquinho de sistema. Então você fala assim, não, chegou um preço aqui, eu acho que ele vai subir. Aí você vai lá e compra, e de repente ele começa a cair. Por quê? Existe N entradas, um monte de tipo de análise de gráfico, análise de candle, análise, tem muita coisa no mercado. Eu opero com três entradas, né? São 3 setups que eu tenho num único setup, ou seja, eu tenho 3 tipos de entrada no único setup. Esse é o TorTrade. Eu vou falar um pouquinho depois dele, um pouquinho mais para vocês entenderem. Então, se eu ficar aqui na loja, aqui no balcão, comprando, vendendo, eu vou ficar louco. Além de ficar louco, tem hora que eu vou comprar aqui, porque vou vender aqui porque o preço vai cair. Aí você vai lá, faz uma entrada errada. Ou aqui, ó, pior. Não, o preço está caindo, eu vou comprar então que ele vai continuar caindo. Aí são outro tipo de análise, tá, pessoal? A favor de tendência, contra tendência, são outras coisas. Mas eu não vou explicar tudo isso, senão vai ficar muito longo o vídeo aqui. Vou tentar ser de uma forma bem simples. Aí você vai lá manualmente, você fala assim, ó, eu quero... Bom, se tá caindo, então vai continuar caindo. Então eu vou comprar e aí depois eu vou vender aqui embaixo, eu vou ter essa diferença. E aí quando você compra aqui, o mercado inverte aqui e você, tomou loss. Aí tomou prejuízo. Isso não é legal, ok? Isso aí não é bacana. Então, isso aqui é o Day Trade, tá? Agora, todo mundo pode operar Day Trade? Pode, galera. Mas eu não tenho formação superior. Não importa o grau de escolaridade, o grau de instrução que você tem. Lógico, você tem que ter o mínimo conhecimento de informática para poder ligar o robô, para poder operar um setup, para poder configurar, para poder estudar, ok? Isso aqui nada mais é do que um estudo.
Não tem nenhuma mágica nisso, não existe mágica e nem dinheiro fácil. Isso aqui você tem que estudar, tem que se dedicar. Isso é fato. Se você é uma pessoa que não tem curso superior, mas é esforçada, se dedica, estuda, você tem tudo para dar certo. E mesmo se você tem curso superior, você se dedica, você também tem tudo para dar certo. Ah, mas eu tenho curso superior, mas eu não me dedico, eu não vou estudar. Meu, fatalmente você vai uma hora tomar uns grandes prejuízos. Então não entre no mercado. Isso aqui é como se fosse uma faculdade. Você tem que estudar, você tem que estar acompanhando, você tem que estar por dentro de notícias. Tem muita coisa que interfere diretamente aí nas nossas parametrizações. Bom, galera, eu acho que pelo menos deu para entender o que é compra e venda, né? Compra, venda e da onde vem o dinheiro, ok? André, por que vou explicar um pouquinho de candle agora? Por que esse candle aqui, pô, esse aqui, ó, nossa, ele é grandão e esse aqui é pequenininho e aí, pô, mas eu tô um candle de alta grande, mas tem um pequeno aqui e outro aqui que pequenininho. Por que isso? Aqui é o preço que o mercado negociou. Então ele veio para cá e saiu daqui. Vou pegar esse aqui como exemplo. Então ele teve essa força de negociação aqui, foi, baixou, chegou até aqui em cima, mas não fechou aqui, aí foi fechar aqui embaixo. Então ele abriu aqui embaixo, fechou aqui embaixo. Então isso aqui é abertura e fechamento, tá? Abertura e fechamento de candle. Então ele chegou, a gente chama de pavio. Ele chegou aí, mas não fechou, ele voltou, ele teve retração, então não fechou, então ele volta. A mesma coisa aqui, ó, ele abriu aqui, aí ele chegou até aqui em cima, mas não fechou e desceu. Então ele teve o pavio, mas na verdade o candle é o abertura e fechamento. Então abertura e fechamento, abertura e fechamento. Isso aqui é pavio de candle. Ok, pessoal? Bom, pessoal, eu consegui virar a chave de trade, de day trade, quando eu coloquei de forma automática as minhas operações na bolsa de valores. Eu entrava achando que estudava, achando que era o cara do mercado, levava era ferro. Não conseguia ter ganho constante. Eu ganhava um dia, perdia no outro, ganhava no outro, perdia no outro, perdia de novo. E aí comecei a ver, falei assim, pô, eu tô mais perdendo que ganhando. Não é o foco, tá? Eu fiz aqui uma configuração bem básica mesmo, de uma das 3 estratégias que o sistema TorTrade opera, que tá aqui, ó, que chama bandas de Bollinger. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui o gráfico aqui, ó, para vocês verem. Ele, eu acho que vou ter que diminuir, senão vocês não vão pegar aqui ele operando, que vai dar aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho aqui, para vocês verem como ele funciona. Então assim, vamos supor, eu tenho preço médio, então eu tenho as bandas. Isso aqui é um indicador, tá? Depois tem uma aula aí que depois que eu falo do 0 ao 100 sobre bandas de Bollinger, sobre outras coisas. Então eu tenho uma banda de Bollinger. Se eu tenho um estresse do mercado, ou seja, olha que coisa interessante. O mercado estressou, ele fica longe da média. Só que uma hora ele vai voltar para a média. Aí depois ele se afasta da média, volta para a média. Né? Se afasta da média, volta para a média. Se afasta da média, volta para a média. Então eu criei um setup para ele fazer o quê? Vou até dar play aqui para vocês verem aqui. Quando ele afasta muito da média, o que a gente fala, estressou o mercado, ele vai entrar numa operação. Isso de forma automatizada. Eu configuro o robô, ele vai fazer para mim. Eu não preciso ficar grudado no gráfico. Lógico, eu vou estudar. Olha que legal. O robô, o que ele vai fazer aqui? O setup, que a gente chama de setup. O robô eu não gosto de chamar de robô, não, mas o setup aqui, ó, tá aqui, ó. Então eu tenho a cotação, tá aqui, ó, 121, 416, tá, sobe um pouquinho, desce, ó, agora baixou um pouquinho, 395, ele vai ajustando aqui. Aqui eu tenho o tempo da vela, aqui o tempo do gráfico, se for 5 minutos, se for 1 minuto, se for 2, se for 3, se for 15, ele vai aparecer aqui, contagem regressiva, né? E o tipo do ativo. Então aqui eu tenho o IN, aqui é série contínua, porque isso aqui é um backtest, né? Eu fiz um backtest aqui só para mostrar para vocês. Olha que legal, tá vendo?
tem muita gente comprando. Então tem muita gente comprando, o gráfico sobe. Aí, ó, ele tende a querer voltar sempre para a média. Só que a média, ela vai subindo, acompanhando o gráfico. Por quê? Lembra que eu falei? Oferta de demanda e procura. Tem muita gente procurando, o preço sobe. Tem muita gente vendendo, o preço desce. Então eu vou acelerar mais um pouquinho para vocês verem. Quando entrar no trade eu dou um pause ali, só para vocês entenderem. Olha que coisa bacana, olha lá. Então tinha muita gente comprando, agora veio uma força o quê? Vendedora. Então tem muita gente vendendo, ó. Aí ele vem caindo, vem caindo. Aí eu vou dar uma aceleradinha aqui de leve para vocês entenderem, ó. Ele entrou no trade. Aí, como que ele entrou no trade? Ele entendeu que aqui foi um estresse do mercado. Ele saiu, determinada configuração que eu coloquei, ele afastou do preço médio. Aí ele tem que retornar. Esse seria o certo, né, do trade. Então vamos lá. Isso aqui é automatizado. Olha lá, eu estou comprado, né? Então, tá vendo aqui que ele aparece para mim? Ó? Eu estou comprado, um número de mini contratos que eu coloquei, né? Olha lá, ó, R$10, tá vendo? De lucro, e ele vai, ó. Aqui já deu prejuízo. Por que tá dando prejuízo? Porque da onde eu comprei, ó, galera, ele vai fechar o trade aqui, mas da onde eu comprei aqui, ó, ele deu uma caidinha para baixo, então prejuízo, ó. Mas olha a diferença da onde eu comprei para onde eu vou vender. Ele começa a mostrar aqui, ó, o lucro. Então essa é a diferença. Então, olha lá, tá vendo aqui, ó, tem hora que ele vai voltar, agora ele vai ficar, ó, bem negativo, olha lá, R$45 negativo. É, galera, trade é isso, você tem que esperar um pouquinho para ele pegar o seu ganho, ou você determinar, aí entra gerenciamento de risco, determinar até quanto você vai perder. Pô, eu só vou perder nesse trade X em dinheiro, tá? Então aqui, ele vai andando, ele vai acompanhando e vai mostrando no painel, ó. Ele fez o trade, ele pegou o meu alvo lá que eu coloquei e ele me deu o quê? A diferença. Então tá aqui a diferença, ó. Daqui para cá, da onde eu comprei para onde eu vendi, eu tive um lucro de R$50. Agora, se eu for fazer isso manual, eu tenho que ficar acompanhando. Bom, se eu vou querer inverter, eu tenho que saber que eu vou entrar comprado ou eu vou entrar vendido. Então, eu tenho que saber a distanciamento e ficar olhando. Olha que coisa legal que vai acontecer aqui, ó. Ele vai romper de novo o superior, que é a banda. Então, ele vai, quando ele rompe a banda, ele vai entrar. A gente chama isso aqui, que é a banda. E ó, por que a banda aqui está mais longa? Porque aqui a negociação, galera, aqui a negociação ela está muito grande. Então, a própria banda, ela afasta. Depois ela volta, depois ela afasta, tá vendo que ela afasta um pouquinho mais? Não é uma coisa fixa, tá? Olha que coisa aqui, ó. Aqui, ó, eu tinha entrado com ele aqui comprado, agora eu vou entrar com ele vendido. Por quê? Porque estressou o mercado. Se estressou o mercado, a tendência é voltar. Se ele vai voltar, então, quando ele chegar aqui, eu quero pegar só a diferença. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo mais um aqui. Ó, eu vou pegar a diferença. Ó, tá vendo que tá dando negativo? Por que tá dando negativo? Porque ele tá indo contra a operação. Eu comprei aqui, na verdade, aqui eu tô vendido. Tá vendo aqui? Ele aparece aqui a posição que é vendido. Então, eu tô vendido e aí eu tenho que comprar, que é a diferença. Agora, se eu não conseguir comprar, aí é o prejuízo. Então eu estipulei até quanto eu posso perder, porque o gráfico não é uma coisa exata que você entra aqui e ele já vai pegar o dinheiro. Ele entra e pega o dinheiro. Ele vai ter uma movimentação, mas é lógico que ele tende a voltar para o preço médio. Tem hora que afasta muito, tem hora que não. Por isso a gente chama de gerenciamento de risco. Quanto que é o afastamento e até onde eu consigo. Olha só, aqui, ó. Já tô com R$115 negativo, galera. Tá vendo? R$115 negativo no trade. E subindo ainda, indo contra a operação. Lógico, eu coloquei um stop aqui de perder no máximo aqui, para vocês entenderem, até R$300 eu aceitaria perder no trade. Aí ele começa a voltar, tá vendo? Ó,
Aí ele vai movimentando aqui, galera, o preço, ele vai movimentando, ó, R$200, ó, até aqui em cima. Se ele bater aqui em cima, eu vou perder a grana. Lembra que eu falei para você? Tipos de perda. Eu entrei aqui vendido, o preço tem que cair, mas de repente ele subiu. Ah, mas tá vendo que ele dá umas correção? Mas aonde eu entrei na operação tá longe, galera, daqui. Então eu vou perder dinheiro se ele bater aqui em cima, que é onde eu coloquei meu gerenciamento de risco. Se ele bater aqui em cima, eu quero sair da operação, não vou fazer mais trade, não perco mais dinheiro. Perdi aquele montante naquele dia. E aí de repente ele começa a voltar, ó, tá voltando, ó. Tá vendo? Lembra que aqui tava quase R$250 negativo, ó, começa a cair, ó. Por quê? Porque aqui entrou bastante força vendedora, bastante gente começou a vender. Aí de repente, ó, bastante gente começa a comprar de novo. E ele sobe. Lembra que eu falei do pavio? Ó, ele chegou até aqui em cima, mas não fechou. E aqui, ó, galera, ó, ele tá o quê? Ele começa a voltar pro gráfico, ó. Já baixou bastante. Eu tava perdendo 300, quase R$300, eu já tô perdendo agora quanto? R$75. Quando ele encostar aqui nesse verdinho, que é onde eu entrei na operação, eu já vou estar com lucro. Não tô mais com prejuízo. Ó, R$50 e caindo, tá vendo aqui, ó? Ele dá, ó, R$5, tá vendo a diferença aqui que tá dando? E aí ele vai lá e vai pegar agora o alvo, que é o ganho. Então a diferença entre compra e venda, eu vou lá, vou retirar agora, que ele vai lá, ele vai bater esse ganho aqui. Isso aqui eu já sei que acontece no gráfico, porque é um backtest, ok? Então, ó lá, ele estava vendido, já tá dando R$35 de lucro, ó. E aí de repente ele vira de novo, ó. Vira, começa a subir de novo, e aí começa a cair de novo aqui, ó. Tá? Então ele vai bater, não sei se é nesse aqui ou no outro, ele bate, não lembro mais direito, eu sei que ele bate aqui, e aí eu pego a diferença então do trade, dá uma espetadinha para baixo aqui, e essa é a diferença. Então, na verdade, galera, o que é o ativo, a compra e venda do ativo? A compra e venda do ativo, vou dar uma acelerada aqui, pessoal. A compra e venda do ativo é do dia. Então, se eu tenho, ó, bateu, era no outro candle mesmo. Então, tá vendo que aqui tá mais alto, aqui mais baixo? Então, o que aconteceu? A diferença, eu entrei vendido, esperei o preço abaixar um pouquinho, da onde eu entrei, e saí com a minha diferença. Então, neste caso aqui, tá? Eu tinha, exemplo, R$300 na bolsa, tá? Desses R$300, galera, que eu tinha na bolsa lá, que era meu limite de perda, vamos dizer assim, o que eu ganhei? Se eu parasse aqui e não fizesse mais trade, desses R$300, eu fiz R$105 bruto, tá? Você desconta aí taxa, mais aí 20% de bolsa, ia dar aqui uns R$90 mais ou menos, não, ia dar uns R$75 de lucro líquido, tá? Aqui. Então essa é a diferença da aplicação na Bolsa de Valores. É uma aplicação de risco, sim, mas feita com bastante cautela, ela se torna altamente rentável. Então, olha, se eu deixasse numa aplicação financeira esses R$300 para me dar 6, 7% ao ano, olha o que esses R$300 me fez exatamente, ó, daqui, ó, das 9h40 até as 10h20. Ele me deu aqui, ó, nós vamos falar de R$70 de lucro líquido, R$75 de lucro líquido, os mesmos R$300 na Bolsa de Valores, ele me deu aí, ó, mais do que 20%, 25% de lucro líquido. Essa é a grande diferença de aplicar na Bolsa de Valores e nos meios tradicionais aí que nós temos aí, CDI, Tesouro Direto, enfim, ou caderneta de poupança, enfim, isso é a grande diferença. Lógico, tem risco, mas o risco-retorno compensa muito mais, particularmente falando. Tem gente que não gosta, tem gente que vai falar assim, isso não é para mim. Meu, sem problema
nenhum. O importante é vocês saberem que existe uma ferramenta que ela automatiza as suas operações na Bolsa de Valores. Esse aqui é o sistema TorTrade, por isso que ele vem aí de forma automatizada, para você não ficar muito... às vezes você trabalha, aí você vai ficar 100% grudado na tela do computador, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, não é nem saudável para você. Se você tiver uma estratégia, se você já tem um pouco de conhecimento de Bolsa de Valores, não tem problema nenhum, galera, você ficar fazendo isso aí. Mas tem pessoas que operam o sistema TorTrade que ligam o setup de manhã, saem para trabalhar e no final do dia vão ver o que deu. É assim que funciona, é assim que ele foi projetado para fazer e é assim que ele tem que fazer, ok? Pessoal, espero aí ter contribuído de uma forma bem simples, mas bem fácil de entendimento aí, para vocês saberem o que é o day trade, como que vem o dinheiro, qual a diferença de aplicações aí que você tem ou não com relação à renda, dinheiro aplicado aí, ok? Para vocês terem uma noção, vocês têm que trabalhar mais ou menos aí numa média de 8, de 7 a 10% ao dia de retorno. É lógico, pessoal, que não vem tudo isso, tem dia que a bolsa realmente ela é mais fraca, então você não consegue fazer esse financeiro, e tem dia que você faz 2, 3, 4, 5 vezes, até mais, esse financeiro. Isso é renda variável, não é um dia igual ao outro, são dias diferentes, por isso que se chama renda variável, ok? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, aí temos o maior prazer em estar respondendo todas as dúvidas assim que possível aí, ok? Seja bem-vindo aí ao sistema TorTrade, obrigado pela atenção, gostou do vídeo? Curte a página, compartilha, se inscreve lá, dá um likezinho, indica pro seu amigo, pô galera, olha que coisa legal isso aqui, esse cara tava explicando, ele tem um sisteminha lá, um excelente sistema TorTrade, funciona pra caramba lá, show de bola, ok? Bom domingo para vocês, bom resto de sábado para vocês, um abraço, até o próximo vídeo.